Vamos continuar adorando ao nosso Deus nessa noite. Em culto, já estamos cultuando a Deus. Eu convido aos presentes a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 98. Salmo de número 98. Convido aqueles que puderem que se coloquem de pé. E nós vamos todos juntos ler do verso 1 até o verso de número 4. Salmo 98, leitura em uma só voz, do verso 1 até o verso de número 4. Compartilhe a sua Bíblia com os nossos visitantes. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Vamos recitar novamente o verso 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. A igreja pode se assentar. Nós nos regozijamos nessa noite, na presença do nosso Deus, pois sabemos que Ele está aqui. E nós aqui estamos também para render ao nosso Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nosso irmão Diácono Gustavo vai nos conduzir nessa oração. Senhor Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas, nós lhe adoramos, ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, pois só o Senhor é digno, ó Deus, de toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Deus. E é por isso e para isso que estamos aqui hoje, ó Deus, para celebrar o grande nome do Senhor, ó Pai. Seja conosco, meu Deus, prepara nossas mentes, ó Deus, nossos corações, para guardar, ó Deus, a sua palavra que será cantada e será exposta aqui nessa noite, ó Deus. Grava em nossos corações essa mensagem e que possamos sair daqui cheios da tua palavra e cheios do teu Santo Espírito, ó Deus. É em nome de Jesus que eu lhe oro. Amém, meu Deus. Amém.
ainda no Salmo 98, nós vamos ler a partir do verso de número 5. Salmo 98, leitura a partir do verso 5 até o verso de número 9. Também em uma só voz. Salmo 98, versos 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Convite do salmista a celebrarmos a Deus com júbilo, a aclamarmos ao nosso Deus e sobre todas as coisas, verso de número 5, para que nós possamos nos exultar perante o Senhor. A ideia que o salmista nos apresenta de que nós devemos estar na presença do nosso Deus com uma alegria indizível, porque nós estamos perante o Rei do Universo. Quantas pessoas gostam de visitar, de encontrar os famosos, né? Tem pessoas que fazem todo o possível para tirar uma foto com alguém famoso. Nós estamos em ano de Copa do Mundo e certamente as pessoas vão ficar à volta dos estádios, dos locais sede das seleções, para que possa, quem sabe, ter um momento, um autógrafo, uma fotinha com alguma das celebridades desse mundo. Mas o salmista nos convida a nos exultar, porque nós estamos diante daquele que é o Rei do Universo. Nós não estamos diante de qualquer pessoa, mas nós estamos diante do nosso Deus, do Deus de Israel, daquele que governa o mundo com justiça. E Ele virá. É isso que a palavra de Deus nos diz. E Ele irá julgar a todos com a sua justiça e com equidade. Convido os irmãos a que todos nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e termos alguns instantes de reflexão. Uma reflexão a respeito de nós mesmos, a respeito do motivo pelo qual nós estamos aqui. Por que você veio aqui nessa noite? Talvez você tenha vindo para assistir uma boa apresentação do coral. Mas você precisa saber que você está diante do Rei do Universo, daquele que governa todas as coisas. E nós precisamos nos prostrar diante dele. Vamos orar silenciosamente, momento particular de intercessão e de confissão de pecados.
Ainda em atitude de oração, nós vamos orar com o presbítero Sérgio. Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela oportunidade, ó Pai, que pela Tua graça o Senhor nos concede para cultuarmos ao Teu nome. Também, ó Deus, te louvamos e bendizemos o nome porque o Senhor perdoa, ó Deus, as nossas iniquidades e, ó Deus, esquece de todas elas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ainda no Salmo 98, nós vamos ler os versos de número 4 e os versos 8 e 9. Eu lerei o verso de número 4 e a igreja lerá os versos 8 e 9. Diz a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.
Convido a igreja a se colocar de pé. No seu boletim, na página 2, você tem a letra do hino, Sou Feliz com Jesus. Nós vamos todos juntos cantar este hino. O momento também é oportuno para aqueles que vão louvar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Poderão fazê-lo nesse momento. Mais doce
A igreja pode se sentar.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Evangelhos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo narrou Lucas, no capítulo de número 2. Lucas capítulo 2, verso 14. Aqueles que encontraram, leiam comigo esse texto. Lucas capítulo 2, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem. A minha versão, o final é um pouquinho diferente da de vocês, então eu vou ler de novo na minha versão. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale ao nosso coração, assim como Ele já tem feito nessa noite. Pai bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio santo que o Senhor nos dá nessa noite, de podermos estar na Tua presença, para glorificar ao Senhor, que é o nosso Deus. Derrama, ó Pai, sobre nós agora a Tua graça bendita, através, ó Deus, da ação do Espírito Santo do Senhor, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e aplicá-la, ó Deus, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você feche a sua Bíblia. Eu quero contar uma historinha para os irmãos, rápida. É aniversário do nosso coral. O nosso coral está fazendo 30 anos. Nosso coral está chegando agora na maioridade judaica. Para os judeus, alguém só era maduro a partir dos 30. Então o coral estava ainda juvenil. Agora está ficando um coral mais maduro, né? Tem muito a produzir ainda. Os grandes homens de Deus serviram a Deus no seu ministério a partir dos 30. Então o coral está só começando. Meus irmãos, eu quero contar a história de um coral. Um grande coral, que foi fazer uma apresentação. Esse coral era um coral tão grande que 3 regentes, como nós temos aqui hoje, nós temos 3 regentes aqui hoje, graças a Deus, né? Quero aproveitar para agradecer aqui a presença dos irmãos que nos ajudam aqui na regência. Que Deus abençoe vocês. Era um coral tão grandioso que 3 regentes não iriam dar conta de reger esse coral. Esse coral tinha uma apresentação muito especial para fazer, mas ele só tinha uma música para cantar. E essa música era uma música inédita. Ninguém nunca tinha cantado essa música antes, nem mesmo esse coral. Era uma apresentação inédita, uma música inédita, um coral grandioso, majestoso, e esse coral ia se apresentar para um público bem pequenininho. Um grupo muito pequeno de pessoas, provavelmente 3 ou 4 pessoas só. Eu quero que vocês pensem comigo, tentem voltar na história comigo, para vocês entenderem qual é o contexto desse coral. O que estava acontecendo? Existia um grupo de pessoas, um grupo de vaqueiros. Nas Escrituras, aqueles que tomavam conta de ovelhas eram chamados de pastores, mas é a mesma função e o mesmo ofício dos vaqueiros nos nossos dias. Aqueles que cuidam do gado. E esse grupo de pessoas era um grupo que vivia um pouco à margem da sociedade. Eles não eram muito queridos do lugar em que eles viviam. Vocês conhecem algum vaqueiro? Alguém já conhece algum vaqueiro? Já foram em fazenda? Já perceberam como é que é o cheiro da roupa deles? Depois de um dia de trabalho? Como que eles se vestem? Por causa do seu convívio ali com os animais, né? Carregar os animais no braço, aqueles que nascem. Então aquilo tem um cheiro muito característico. Eles não eram muito bem recebidos na sociedade. No contexto judaico, esses homens, além de a sua profissão ser considerada uma profissão
humilhante. Eles tinham um problema sério perante a lei judaica. Eles não guardavam toda a lei, por uma razão simples. O cuidado com o rebanho tem que ser todos os dias. Eu tive o privilégio de pastorear uma igreja que fica numa fazenda, num lugar bem longe daqui, é bem pertinho, mas é bem longe, né? Só quem já foi lá é que sabe onde eu estou dizendo. Congregação lá na Fazenda Bela Vista. Alguns irmãos aqui conhecem aquele local. E o culto lá acontece às 3 horas da tarde, exatamente porque a maioria dos irmãos são vaqueiros. Então eles precisam levantar de manhã, tirar o leite, fazer todo o seu trabalho, todo o seu ofício, chegam em casa, almoçam e depois de buscar o gado de novo, tirar o leite de novo, é que eles vão para a igreja. É um trabalho que não tem folga, é de domingo a domingo, todos os dias. Por essa razão, essas pessoas eles não eram muito bem recebidas em Israel. Eles não eram muito quistos. A sua profissão não era uma profissão honrosa. E, num determinado momento, esse grupo, provavelmente 3 ou 4 no máximo, eles se reuniam para juntos cuidar do seu rebanho. E a estrutura física não era muito grande, então as ovelhas ficaram geralmente soltas no pasto, então eles passavam a noite tomando conta daquele rebanho. Então eles faziam vigílias, eles revezavam. Alguns dormiam no feno e na palha, enquanto os outros ficavam de olhos abertos. Porque eles precisavam cuidar do seu rebanho, protegê-los dos lobos, protegê-los dos ladrões e de qualquer uma outra eventualidade. E numa determinada noite, esse grupo de vaqueiros estava lá no alto de uma colina, afastados da cidade, porque é assim que eles ficavam. E de repente, num determinado momento da história, aparece um anjo do céu. E se põe ali no meio deles. E aquele anjo trouxe consigo uma luz que refletia de forma tão grandiosa. E aquela presença tão súbita no meio deles fez com que eles ficassem completamente assustados. Quem já foi na roça aí? Já fez algumas viagens pela roça à noite, na estrada? Alguém já fez isso aqui? Já fala, me ajuda aí, gente. Cadê seu ele? Muito bem. Quando eu era mais jovem do que sou hoje, né? Uma vez viajando na estrada à noite com os tios, qualquer barulhinho no meio do mato, assim, a gente fica assustado, né? Porque no meio da escuridão, não tem iluminação pública, no meio do mato. E aqueles homens estavam então ali, junto com o seu rebanho, e de repente aparece um anjo. E o anjo, tentando acalmá-los, vira para eles e faz assim: olha, fica tranquilos. Eu costumo dizer que Deus tem um senso de humor fantástico. Imagine que você está no meio da noite, no meio da madrugada, num lugar afastado, no meio do mato. Os seus amigos estão dormindo e de repente aparece um anjo do nada na sua frente. Você toma um susto tremendo e o anjo vira e fala assim: calma, rapaz, fica calmo aí. Tudo isso que eu conto para os irmãos está descrito aí no capítulo 2 de Lucas. Essa história é uma história bem conhecida nas Escrituras. E, na verdade, o que estava acontecendo é que esse grupo de vaqueiros, esses pastores, eles eram homens que, apesar da sua profissão não ser considerada digna, eles eram homens tementes a Deus. E eles aguardavam a promessa das Escrituras, que era a respeito da vinda do Messias. A gente tem que entender isso, vou tentar explicar rapidamente. Nas Escrituras do Antigo Testamento, Deus nos conta que Ele livrou o seu povo lá no Egito da escravidão. E antes de Deus livrar o seu povo do Egito, o livro de Gênesis nos fala que o homem pecou e num determinado momento da história o homem caiu do seu estado de graça e Deus prometeu que iria enviar alguém para que o homem tornasse de volta a sua comunhão com Deus, restabelecesse a sua paz com Deus. Então Deus livra o seu povo do Egito e institui um ritual, e nós vamos celebrar aqui daqui a pouco esse ritual já de forma mais evoluída, mais prática, porque Cristo trouxe isso de uma forma mais prática para nós. E nesse ritual um cordeiro precisava ser sacrificado, e tudo isso apontava para o Messias,
palavra Messias significa aquele enviado de Deus, aquele que vem da parte de Deus, aquele que vem do céu. Esse grupo de pastores estava ali fazendo o seu humilhante trabalho, mas eles eram homens que aguardavam que um dia Deus enviasse o Messias. Então, no texto de Lucas, no capítulo 2, no versículo de número 10, diz assim: mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esses homens haviam recebido a notícia mais importante da história da humanidade. Em toda a história da humanidade, nenhum evento conseguiu marcar tanto o mundo quanto o nascimento de Cristo. E é por isso que nós estamos no dia 1º de junho de 2014. O mundo não tem 2014 anos. Mas o nascimento de Cristo, ele mudou a história, ele transformou a história ao ponto de que os anos começassem a se contar novamente a partir de Cristo. Esses homens foram os primeiros a receber essa notícia. Eu fico imaginando que eles já estavam tremendo de medo, agora eles devem ter ficado mais trêmulos ainda, né? Porque ele já estava com medo do anjo. Aí o anjo vem e dá uma notícia dessa. Por que o anjo não foi falar isso lá na cidade? Por que não falou com o jornalista da Rede Globo? Porque isso aí em rede nacional, todo mundo ficava sabendo rapidinho. Podia ter falado com o imperador, com o rei, com qualquer pessoa, mas falou com esses pastores. E então, o texto nos fala que quando eles ainda se recuperavam desse grande susto, o versículo de número 13, o texto diz assim: então, de repente, quando eles ainda estavam trêmulos, de repente, o que acontece? O coral começa a cantar. Aparece aqui o primeiro grande coral da história do cristianismo. Esse grande coral aparece para fazer a sua apresentação. Quem era esse coral? Versículo de número 13. Quem compunha esse grande coral? Uma multidão do exército celestial. Nós não sabemos quantos eram os membros desse coral, mas eles eram muitos. Uma multidão incontável de anjos. Eles aparecem agora, de repente, para fazer a sua primeira apresentação. E aqueles pastores que já estavam assustados, agora eles devem ter ficado ainda mais assustados. E esse coral então começa a cantar. Agora faz uma pausa. Mas eles cantaram para quem? É porque o público tão insignificante. Uns vaqueiros aí, no meio do mato. Esses homens que não têm muita importância na sociedade. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, o primeiro coral da história da igreja cristã. Esse coral era composto por anjos. E uma expressão interessante que está na sua Bíblia, na minha tradução, traz uma multidão do exército celestial. Na sua tradução, provavelmente tem a palavra milícia. Essa palavra tem uma conotação militar. Eram aqueles anjos que estavam em serviço militar, porque eles estavam anunciando a chegada do Rei do Universo. Foi exatamente o que nós lemos agora há pouco no livro dos Salmos. E o texto então nos diz que esses anjos vêm cantando. Mas eles cantaram para quem? O que diz aí no verso de número 13? Eles estavam glorificando a Deus. Uma multidão incontável de servos de Deus, que veio dos céus, para fazer uma apresentação única a um grupo insignificante de pessoas, mas eles trazem uma mensagem muito importante, e algumas lições nós tiramos nela. Primeira delas, que toda a glória pertence àquele que está acima de nós.
O conteúdo da mensagem e do canto desse coral é que a glória, ela não é para nós, mas a glória é para aquele que está acima de nós. Glória a Deus que está nas alturas. Meus irmãos do coral, a glória não é para o coral. Não é para aqueles que cantam. Mas é para aquele a quem nós servimos, que é o Senhor dos exércitos. O Deus soberano e criador de todas as coisas. E essa mensagem vem dizer que a esse Deus toda a glória precisa ser dada, porque agora, a partir desse momento, a partir desse dia, um outro fato vai marcar a história. Aquilo que foi desconstruído no Éden quando o homem pecou, vai ser reestabelecido com a chegada de Cristo. É por isso que a mensagem é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Quando o homem caiu do seu estado de graça, ele perdeu a sua comunhão com Deus. E ele perdeu a sua capacidade de se relacionar com o seu próximo. Os que são casados aqui talvez vão entender com mais facilidade o que eu vou dizer agora. Mas você já reparou que sempre quando alguma coisa não dá certo, ou é o marido ou a esposa que leva a culpa? Lá em casa, geralmente, a culpa é da Marilane. Mas ela fala que a culpa é minha. Não foi isso que aconteceu quando eles pecaram. Quando Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, o que está acontecendo? Qual foi a primeira e imediata resposta que ele deu? Senhor, foi a mulher. Nós vivemos um momento da chamada síndrome de Adão. A culpa sempre é do outro. Tem crentes na igreja que o sermão, de tanto bater na cabeça dele e espirrar por detrás, já está perdendo o cabelo. Por favor, não entendam mal a isso, que tem pouco cabelo, né? É a síndrome de Adão, é a síndrome do outro. A culpa é sempre do outro. Nós não nos responsabilizamos mais por aquilo que nós fazemos. O homem perdeu a sua capacidade de se relacionar com o outro. E ele perdeu a sua capacidade de se relacionar com Deus. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Agora a culpa é de Deus. Nós temos uma tremenda dificuldade para reconhecer quando nós erramos. É muito mais fácil colocar a culpa no outro. E se nós não encontrarmos ninguém para culpá-lo, nós culpamos a Deus. Porque foi Deus que me fez assim. E eu nasci assim, e eu vou morrer assim. É a teologia da... Como é que é o nome daquela novela lá, da Globo? Esqueci o nome aqui. Gabriela, é a teologia da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. A culpa é de Deus, porque Ele me fez assim. Mas agora a mensagem que esse coral vem nos apresentar é que aquilo que está sendo anunciado vem trazer de volta, vem reconciliar aquilo que nós perdemos, a paz. Essa paz aqui, meus irmãos, não é algo que nós podemos construir com o nosso empenho diplomático, com a nossa boa vontade, com a educação das crianças, com os nossos políticos. Não pense que a partir de 2015 nós vamos viver em maior paz, porque vai ter eleições presidenciais. Mas essa paz aqui, meus irmãos, é a nossa capacidade de voltarmos a nos relacionar com Deus, de voltarmos à presença de Deus. E o que o coral aqui está anunciando que a partir de agora, a partir desse momento, aquele relacionamento que foi quebrado, ele poderá ser reestabelecido em Cristo. Porque o próprio Deus, Ele deixou a sua glória. E Ele veio para reestabelecer a paz na terra. Nós vivemos em períodos de guerra. E nunca tivemos em toda a história da humanidade nenhum momento sequer sem que estivéssemos em guerra, ou guerras mundiais, ou guerras locais. E ainda que no nosso país nós não vivamos nesse momento exato nenhuma guerra civil ou uma guerra declarada contra outros países, nós vivemos uma terrível, desenfreada e vergonhosa guerra política, onde
Nós não sabemos mais em quem nós acreditamos, se é no governo ou na oposição. Não sabemos mais se a oposição é oposição ao governo. Os políticos não legislam mais na tentativa de fazer o bem do povo, mas legislam na tentativa de prejudicar aqueles que estão no governo, para que eles então possam assumir o governo. Isso é uma guerra. O povo de Deus, desde o início da sua história, vive em guerra. É uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não são contra as pessoas, mas é algo espiritual. E o que esse coral vem anunciar é que agora a reconciliação está de volta em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em coral, nós precisamos lembrar desse coral. O primeiro grande coral da história da igreja cristã. Quando você vai lá naquele grande professor chamado Google, e você tenta descobrir a origem dos corais, você vai ter tanta informação, que a gente tem a sensação de que a maioria delas foram inventadas. Não tem nada de concreto. Mas aquilo que nós estamos vendo hoje nas Escrituras é algo concreto, aconteceu de fato. Mas, meus irmãos, essa reflexão ela não estaria completa se nós não pudéssemos aplicar isso na nossa vida prática. A primeira aplicação prática que nós precisamos tirar para nós nessa noite é que Deus enviou o seu Filho dos céus e Deus enviou a sua milícia celestial para anunciar para você nessa noite de que é possível você se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. E quando nós continuamos lendo as Escrituras, lá no livro de Apocalipse, se você puder, abra comigo a sua Bíblia. A palavra de Deus vai nos mostrar em diversos textos, mas a ideia geral disso é que Deus enviou o seu Filho, e Ele enviou um coro de anjos para que esse coro de anjos anunciasse a chegada do seu Filho, para que Ele anunciasse que nós podemos ter paz com Deus em Cristo. Mas tudo isso tem uma finalidade única, clara e objetiva. A gente consegue ter ideia um pouquinho disso lá em Apocalipse, no capítulo 7. Quando nós lemos o versículo de número 9 e de número 10, que diz assim: depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas das mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Haverá um dia, meus irmãos, em que todos vão ter que se render aos pés de Cristo. Mas depois do julgamento final, haverá um momento em que todos os eleitos de Deus, todos aqueles a quem Deus ama, e foi isso que os anjos anunciaram. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Deus ama. Haverá um dia em que todos nós, todos aqueles que se prostraram aos pés do Rei Jesus, que reconheceram a sua necessidade de se render a Cristo, de reconhecer que sem Cristo nós estamos perdidos, todos nós estaremos em um único coral, cantando em alta voz: glória a Deus, porque a salvação vem do nosso Deus, e estará sentado no trono o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos e te fazer um convite nessa noite, para que você venha cantar nesse coral. Talvez você não possa cantar no coral Martha Heller, mas a palavra de Deus te convida a cantar nesse grande coral, que estará na presença de Deus no dia final,
glorificando a Deus, todos aqueles que o amam, todos aqueles que se rendem diante do Rei, o nosso Senhor Jesus. Enquanto nós refletimos em oração silenciosa, convido os nossos presbíteros que estejam aqui à frente. Nós vamos já celebrar a ceia do Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo santo privilégio que o Senhor concedeu a nós, através do Teu Filho, o Rei, aquele, ó Deus, que estava no princípio e por meio dele todas as coisas foram criadas. Porque ele, ó Deus, deixou a sua glória, se encarnou, se submeteu, ó Deus, à vida que nós vivemos aqui, mas permaneceu, ó Deus, fiel ao Senhor, sem pecado. E de livre e espontânea vontade, ó Deus, Ele deu a sua vida em nosso lugar. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos fazer parte dessa mesa, participarmos dessa ceia, assim como o Senhor Jesus nos instruiu, para que fizéssemos isso, ó Deus, todas as vezes, para nos lembrar de Cristo, do seu sacrifício único e suficiente, ó Deus, na cruz do Calvário, suficiente para nos perdoar e nos lavar de todo o pecado. Separa, ó Deus, agora esses elementos para uso e especial da mesa do Senhor. E abençoe-nos, ó Deus, na participação deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Tomai e comei dele todos. Assim disse o Senhor Jesus, quando celebrava a Páscoa, e aquela foi a última Páscoa, porque agora nós não precisamos mais de que um cordeiro seja morto, pois Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus, único e suficiente para nos remir dos nossos pecados. Essa mesa não é nossa, essa mesa é do Senhor Jesus. E todos aqueles que estão aqui nessa noite, que professam a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar dessa mesa, comer e beber dele todos, disse Jesus. Convidar o nosso irmão presbítero Zaqueu, que nos auxilie aqui na distribuição dos elementos. Nós convidamos aqueles que vão participar da ceia, que fiquem de pé, aqueles que puderem, para auxiliar os nossos presbíteros na distribuição.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, com os corações, ó Deus, alegres. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que foi feito aqui foi para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, pela existência deste coral, que há 30 anos, ó Deus, tem louvado o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida de cada um componente deste coral. Sustente cada um deles, ó Deus, sustente a sua liderança, para que eles possam, Deus, continuar tendo este prazer, tendo esta alegria de louvar ao Senhor através das canções. E que nós, ó Deus, possamos olhar para a Tua palavra, possamos extrair dela lições preciosas para as nossas vidas. E um dia, ó Deus, entendermos que faremos parte deste grande coral para honrarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Pai querido, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu preciso ainda dar alguns avisos, nós ainda não encerramos. Mas antes eu quero que possamos cumprimentar os nossos visitantes. Vou pedir você, que é da igreja, como de costume, fique de pé, para que nós possamos conhecer os nossos visitantes. Nós temos muitas pessoas visitando hoje. Tem a família Falcão, que é grande, a família está aqui conosco. Nós temos alguns irmãos da igreja do Iguaçu, que estão aqui à frente também. Irmãos de outras igrejas, familiares. Sejam bem-vindos. Alguns irmãos da Vila Celeste. Sejam todos bem-vindos a esta igreja. Eu quero dar mais alguns avisos importantes, avisos para a nossa igreja. Os nossos irmãos do GAV, no próximo dia 7, só o pessoal do GAV, viu gente? Tá? Só o pessoal do GAV. Se você não é membro do GAV, a hora que você chega lá. Vão fazer um passeio lá na chácara da Dona Nadir, no dia 7/6. Vamos sair daqui às 8 horas da manhã. Estou me incluindo aí no vamos, né? Pessoal do GAV, dia 7/6, passeio lá na chácara da nossa irmã Nadir, sai da igreja às 8. E o departamento Heroínas da Fé, terça-feira, dia 3, próxima terça, às 19h30, vai se reunir lá na casa da Dona Lenita. E agora, após o encerramento aqui da nossa reunião, todos são convidados para que nós possamos descer a rampa e nos congregarmos, nos ajuntarmos ali no salão de baixo. Nós temos um salão social aqui, não está pronto ainda, mas ele nos acolhe bem, para que nós possamos adoçar um pouco os nossos lábios ali e cantarmos o parabéns para o nosso coral. Então, assim que encerrar, todos vamos descer, vamos direto lá para o parabéns do coral. O pastor não vai ficar à porta, senão nós demoramos, os irmãos que precisam ir embora mais cedo, ou perdem o cumprimento ou perdem o parabéns. Então, assim que encerrarmos, todos vamos descer para o salão social. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez. Pai bendito, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar nessa noite aqui, na Tua presença, na Tua casa, participando, ó Deus, desse momento tão importante na vida do Teu povo, na vida desse coral, ó Deus, e dessa igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Grandes bênçãos, ó Deus, o Senhor tem dispensado sobre a vida desta igreja. E rogamos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. Fortaleça cada pessoa que esteve aqui nessa noite, ó Deus. Dê a cada um a convicção de que é um servo do Senhor, de que foi chamado, ó Deus, para servir ao Senhor e para glorificar o Teu nome, ó Deus, para todo sempre. Despede-nos em paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado em toda a terra, por todo sempre. Amém.